Não é de hoje que se fala em Abel na seleção brasileira, tá? Mas nenhuma informação concreta, né? Nunca disseram que a CBF fez uma proposta, nunca foi dito de fato de uma proposta aberta para o Abel. O fato é que eles estão sondando e eles querem um novo treinador para a seleção. Mas aqui nós temos um cara que está cravando de que a CBF de fato só está refém de um sim do Abel, né? Só falta o sim do Abel aqui, segundo o Luiz Prosperi. Mas você se pergunta, quem é o Luiz Prosperi? Eu não conheço o trabalho dele, tá? Mas olhando aqui no perfil dele, ele noticiou isso no Twitter, ele é jornalista, já cobriu 9 Copas do Mundo, ou seja, 38 anos de profissão, ou seja, é um cara que está no meio do futebol e ele está garantindo aqui, ó, Abel Ferreira do Palmeiras está muito perto da seleção brasileira, depende de um sim dele, Abel, a CBF, e um não de Ancelotti, ou seja, precisa de muito aqui para acontecer, né? Mas ele crava aqui que realmente a CBF quer o Abel, né? O Ancelotti vai ficar no Real Madrid, ele já declarou que vai ficar no Real Madrid. Dito isso, ele disse que o Abel tá por um sim da seleção, né? Tá pelo sim do próprio Abel. E aqui você fala, cara, será que dá para confiar? Vários veículos já começaram a espalhar isso, né? Você tem aqui o próprio Liberta Depré, né? Que é um perfil grande aqui do Twitter. Outros veículos já começaram a espalhar isso. Você tem também que a CBF está de olho no Dorival Júnior, isso é uma notícia do próprio UOL, né? Que é a CBF não fez uma proposta pelo Dorival Júnior, mas ouviu o projeto dele, o que ele tem a dizer, né? Que foi o que foi dito aqui pelo Samir Carvalho, né? Revelou no de primeira que a CBF procurou o Dorival e quer ouvir o projeto dele. Não há uma proposta oficial pelo Dorival, mas o nome do técnico está ganhando força. Aqui nós temos o Prosperi cravando que a proposta está pro Abel, é só ele falar sim, né? E nós temos os rivais comemorando aqui, né? Aqui são alguns caras que eu sigo, né? Que estão aparecendo aqui, estão até satirizando aqui a notícia, né? Eu pedi uma doação do Silvio Santos. Depende do sim dele para eu ser um milionário. É sério isso? Não que você escreveu, mas que é um jornalista... Aqui os caras estão pegando mais pesado. E pasmem, os São Paulinos estão... muito animados, né, com essa possibilidade do Abel Ferreira sair do Palmeiras, né? Não por menos, né? Não por menos. Amigo, se você tiver certo, te pago o ingresso no Morumbi. Ou seja, os caras estão muito empolgados. Ó, os SPFC Pix aqui também tá empolgadão com a notícia. Bruno Zangari tá trucando, né? Duvido, eu estou muito perto de ganhar na Mega Sena. Só depende de acertar os 6 números. Cara, aqui ó, o Márcio está perto. Aqui tá falando da Shakira, né? Só falta ele aceitar. Ótima informação. Ou seja, cara, aqui ele tá literalmente cravando que a CBF tem uma proposta pro Abel e só ele aceitar. O que a gente pode chegar em conclusão aqui dessa questão da informação do Luiz Prosperi, tá? Não vou desmerecer a informação dele, mas aqui tem uma lacuna muito grande, né? Tem uma lacuna muito grande e, sendo muito sincero, eu não acredito. Eu não acredito. Primeiramente que isso tem que passar pelo crivo do Palmeiras, isso tem que passar por uma análise muito interna, muito grande. A Leila não liberaria o Abel assim fácil, né, para a seleção. E eu creio que tanto essas questões de comportamento dele não são bem vistas pela CBF, né? Pelo menos o que eu enxergo dessas recém-confusões aí que ele se envolveu de chutar o microfone, da questão do celular com o repórter, né? Essas últimas reclamações, eu acho que isso serve até de impeditivo. Então, assim, respeito a informação dele, mas eu não creio que esteja só por isso, né? Esteja só pelo sim do Abel. Então eu quero saber o que vocês pensam aí. Você acha que o Abel vai e deve aceitar a seleção? A gente até simulou aqui, inclusive, ó, no nosso Instagram, se o Abel fosse para a seleção, o que aconteceria, né? Recomendo vocês lerem aí esse post. Tá lá no nosso Instagram, o link tá aqui embaixo, dá uma olhada. Esse post viralizou, né? Ele tá aqui com 24 mil curtidas, né? Ele tá muito bem, ele foi muito bem compartilhado, que é uma história muito realista do que aconteceria se o Abel fosse para a seleção brasileira, tá? Aqui a gente simula meio que uma situação dele ganhando da Argentina no Mineirão, né? A gente faz toda uma história tragicômica aqui, né? E conta tudo o que aconteceria se ele estivesse na seleção e como os jornalistas iriam agir, né? Resumindo, né? A gente resumiu essa história, dá um confere aí também que vale muito a pena, mas Abel e seleção brasileira, meu amigo, pra mim não casa, tá? Uma porque eu acho que o Abel nem aceitaria porque a seleção tentaria suprimir a personalidade dele, né? Tentaria colocar um Abel
mais comportadinho, né? Talvez de terninho, igual ele usava no Braga, né? Usava no Braga, usava no PAOK, aquele cara de terninho, comportadinho, que fala bonitinho, que não chuta a garrafa, que não fica bravo, que não xinga o juiz. Não sou a favor de xingar o juiz, tá? Que não briga com o juiz, mas iriam querer suprimir muito a personalidade do Abel. Eu sinceramente não sei se eu aceitaria isso, né? Porque aí, se ele aceitar, só se realmente for alguma questão assim de idealismo, né? Idealismo dele querer comandar uma seleção, dele querer comandar Neymar, né? Esse tipo de cara, mas também você tem o contraponto que é lidar com o ego, que é lidar com uma confederação muito mais assim travadinha, né, cheia de regra. Aqui ele pode ser o Abel que o palmeirense não reclama, né? Lidar com o brasileiro médio, né, com o torcedor brasileiro médio que vai no Maracanã, que vai no Mineirão, querer 5-0 na Bolívia todo jogo, na Bolívia, na Argentina, no Uruguai, deve ser muito mais difícil. Mas enfim, respeito a informação do Luiz aqui, tá? Mas eu não acredito que seja só pelo sim do Abel. Isso não, creio que não seja tão fácil assim. Inclusive, eu falar a real para vocês, tá? Se fosse para a CBF investir hoje, para mim ou seria Diniz ou seria Dorival Júnior, tá? Ou um desses dois. Na minha opinião, esses caras aí podem fazer bons trabalhos na seleção. Deixa o Abel aqui quietinho, né? E outra coisa que me surpreendeu, os palmeirenses ironizando pra caramba. Tem a notícia aqui que eu falei para vocês do Dorival. E os São Paulinos estão esperançosos, né? Estão esperançosos porque quem não sofreu na mão de Abel Ferreira? Então, meu amigo, o Brasil inteiro quer que o Abel vá para a seleção. E acredite, não me surpreende se jornalistas aí tentarem forçar, né, alguma coisa para o Abel ir para a seleção, alguma situação, né? Deixa nos comentários aí, você acha que tem alguma chance do Abel ir para a seleção? Deixa a tua teoria, deixa teu comentário aqui. Eu acho muito difícil, tá? Eu espero realmente que isso se concretize para a gente parar com essas especulações de uma vez. Chama Diniz, chama Dorival e deixa o Abel aqui no Palmeiras. Fechou, rapaziada? Deixa aí nos comentários o que vocês pensam a respeito. Se não é inscrito no canal, você já sabe o que você tem que fazer.